PS e Pedro Frazão do Chega. Muito boa noite aos quatro, bem-vindos e obrigada pela vossa disponibilidade. Vamos ouvir o Pedro Frazão. Luís Montenegro diz que só governa se ganhar as eleições e já fechou a porta categoricamente ao Chega. Por isso pergunto-lhe ao contrário, caso o PSD vença de facto as eleições, quais são as condições que o Chega vai impor para viabilizar um governo do PSD, eventualmente também com a Iniciativa Liberal e com o CDS, mas sem entrar nele. Portanto, um cenário de governo minoritário à direita, mas com o apoio do Chega. Olá, Nelma, muito boa noite também a quem nos chega lá em casa. Bem, para nós estas sondagens são muito animadoras, porque continuam a confirmar que o Chega é o segundo partido maior da direita e que, portanto, continua na sua trajetória de crescimento e, apesar de até agora ter sido ostracizado pelos colegas aqui do painel da direita, uma maioria à direita não se poderá fazer sem o partido Chega. E, portanto, se Luís Montenegro tem essas declarações, a mim soam um pouco às declarações que foram preferidas também pelo líder do PSD da Madeira, mas isso é outra conversa e eu respeito a autonomia. Mas nós somos muito claros em relação a isso porque temos a experiência dos Açores. E o que a experiência dos Açores nos diz é que para derrubar o socialismo é preciso o apoio do Chega. E sendo preciso o apoio do Chega, tendo em conta que a situação açoriana não correu pelo melhor e não foram cumpridas as nossas prerrogativas para o apoio parlamentar, o Chega vai exigir lugares de governo para ter a certeza que as reformas que tanto foram faladas aqui e que são necessárias para Portugal são implementadas como elas devem ser feitas e são executadas, não ficam apenas no papel, mas vão chegar à vida das pessoas. Mas já sabemos que essa possibilidade está completamente descartada pelo líder do PSD. O Chega não admite, sei se estão completamente descartadas, porque nós também vimos na Madeira que também houve quem dissesse que só governava com a maioria absoluta e depois acabou por não o fazer, não é? Portanto, nós temos que... Mas admite, Pedro Frazão, deixe-me interrompê-lo para que fique claro, o Chega rejeita totalmente viabilizar um governo de direita minoritário, abstendo-se nas votações, o que acordos parlamentares. O que o Chega rejeita é não honrar e não respeitar o voto dos portugueses. Nós vamos ter eleições daqui a 3 meses, é um tempo demasiado longo, a meu ver, mas o que sair dessas eleições tem que ser respeitado. Terá, obviamente, uma leitura feita pelo Sr. Presidente da República, que chamará os partidos que ganharem e o Bloco que ganhar. Eu estou convencido que será o Bloco da direita que irá ganhar estas eleições, porque, de facto, os portugueses estão totalmente fartos do socialismo. Sim, mas caso o Chega não tenha lugares no governo, caso o PSD não aceda a essa vossa exigência, o que é que fazem? Teremos que ir a negociações para... Repara uma coisa, na última vez que o CDS esteve no governo, teve uma percentagem eleitoral menor do que aquela que é hoje apontada ao Chega. E nessa altura, o que é que aconteceu? Lembra-se? O CDS teve direito a um vice-primeiro-ministro e a 4 ministérios. Portanto, e na altura não houve jornalistas, nem houve comentadores a acharem isso muito estranho, nem achar que era um crime de lesa pátria. Portanto, nós temos que respeitar... Não, o CDS não é o Chega e o Chega não é o CDS. O que é facto é que os eleitores hoje em dia... Tem uma história diferente do Chega, não é? Com certeza. E eu respeito essa história. Agora, a verdade é que, hoje em dia, os eleitores escolhem dar uma expressividade muito maior ao Chega do que dá ao CDS. Eu partilho com o CDS muitas bandeiras civilizacionais e partilho de muitas causas que o CDS também leva pela frente. Mas, Pedro Frazão, eu gostaria que fosse mais direto na resposta à minha pergunta. Aceita um acordo de incidência parlamentar com o PSD para viabilizar... Já dissemos que não, Nelma. O Chega já disse isso muito claramente. Só se integrar o governo. Exatamente. E isso não é uma exigência do Chega, é uma exigência dos eleitores portugueses que nos dão entre 15% a 20% nas intenções de voto. Esta sondagem não tem a distribuição de indecisos e, portanto, dá-nos uma porcentagem menor, mas o que é facto é que se houver essa distribuição de indecisos, e os indecisos são distribuídos, obviamente, por todos os partidos, essa expressão denota que os portugueses querem um governo de direita e querem o que chega no governo. 70% também.
Depois tem uma taxa de rejeição de 60% ou 70%. Mas bom, mas Soares, o que interessa é quem vota, não é quem rejeita. O tipo Pedro E Frazão, neste está parado. o voto nos chega muitas vezes um grito de revolta de um eleitor que no seu íntimo até pode ser eleitor moderado. Não só. Acha que este é o momento, este momento em que o país está neste momento mergulhado, uma crise política em torno de figuras, das mais altas figuras, nomeadamente uma investigação em torno do Primeiro-Ministro? Um escândalo de corrupção. Foi um escândalo brutal de corrupção. É ideal para o seu partido este momento? Aliás, é o momento ideal apenas para o Chega neste momento? Eu penso que o que aconteceu, de facto, deve-nos preocupar a todos e mina a democracia e veio mostrar que, de facto, não é o Chega que é o problema da democracia, ou não é o Chega que está a ir contra as instituições ou a denegrir a imagem das instituições. Foi este PS, este Partido Socialista, que ao longo da sua maioria absoluta teve 14 demissões, muitas delas abraços com a polícia e com autênticos casos de polícia e de corrupção, que veio a culminar neste fim trágico de suicídio político do próprio Primeiro-Ministro. Alguma coisa lhe devia, com certeza, pesar na consciência e, de facto, o Partido Chega é um partido que nasceu, o próprio nome indica, para dizer chega, para dizer chega a este estado de coisas e a este estado de degradação nacional. Agora, não é só esse o voto que o Chega capitaliza, porque o Chega tem tido um enorme trabalho parlamentar. Nós crescemos de um deputado para 12 deputados, fruto desse trabalho parlamentar. Quantos deputados é que acham que vão ter nas próximas eleições? As sondagens, pela distribuição, pelos círculos eleitorais, apontam entre 35 a 50 deputados. Não é muito difícil, porque tem a ver com os círculos, mas de facto o Chega tem demonstrado... E o Chega tem quadros para preencher esses lugares todos? Há pouco o Bernardo estava a puxar dos galões a dizer quantos membros tinha a Iniciativa Liberal. O Chega tem 50 mil militantes neste momento. Preparados para ir para a Assembleia da República? Nesses 50 mil militantes tem muitos quadros e muita gente preparada e, além disso, também tem sociedade civil que se tem vindo a aproximar do Chega. Mas eu queria dizer também que o Chega é a escolha de muitas pessoas que se têm aproximado pelo trabalho parlamentar do Chega. Os 12 deputados do nosso grupo parlamentar têm feito um trabalho extraordinário. Apresentamos mais de 400... Deixe-me só terminar esta ideia, que apresentamos mais de 400 alterações a este Orçamento de Estado. Na última sessão legislativa apresentámos 383 iniciativas legislativas em todas as áreas, em todas as comissões. A nossa presença é uma presença assídua e de ardor, de trabalho, de labor em todas as comissões, e isso está a ser visto pelos portugueses que nos veem. Quer deixar uma palavra portanto, aos eleitores que queria só terminar, porque penso que tem tido menos tempo. Não tem tido. É que o Partido Chega é um partido recente, mas não é um partido infantil. É um partido responsável, é um partido do bom senso e que quer endireitar o país. É o único partido de direita que pode endireitar o país neste